Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar no termo exudato? É uma terminologia muito importante a gente entender um pouquinho sobre esse assunto, tá? O que é o exudato? Que nós vamos ouvir falar aí em campo de estágio, quando o paciente está com um tipo de ferimento, com drenagem, o exudato em si. O termo exudato é nada mais um líquido, tá? Com alto teor aí de proteínas séricas e leucócitos. Ele é produzido como uma reação de danos dos tecidos vasos sanguíneos. Então, um exudato pode ser um exudato inflamatório, devido a uma inflamação ocasionada. O exudato inflamatório ele é composto pelas proteínas plasmáticas, tá? E os leucócitos que extravasam dos vasos e assim acumulam no local inflamado. É normal, né? A gente tá com algum ferimento que está inflamado e sai aquele líquidozinho, que é nada mais o exudato. O exudato inflamatório tem a função de destruir o agente agressor, tá? Onde ele vai degradar ou liquefazer ou removendo o tecido necrosado. Dependendo aí do local e da intensidade da reação desse agente aí injuriante, tá? O exudato ele pode ter diferentes características. Segundo o tipo, né, do exudato de inflamação é classificada em, primeiramente, vamos ver aqui no exudato seroso. Nós temos uma imagem do exudato seroso. O líquido extravasado tá desse alto termor aquoso, aí, apresentando pouca quantidade das moléculas proteicas, podendo ser pobre em proteínas além da origem vascular, tá? O caso comum dessa inflamação serosa é a queimadura de pele, tá? Queimadura de pele, quando você se queima lá numa comida, lá no prato de comida, ficou bolhas, que é o famoso flictemas, você estoura, sai aquele líquido. Então, isso é um exudato seroso. É nada mais, tá? É um alto teor aquoso. Ele tem pouca quantidade de moléculas. Então, é encontrado em flictemas, doenças vesiculobolhosas, como por exemplo, pênfigo e herpes, tá? Até em pericardite você também encontra esse tipo de exudato. O outro tipo de exudato é o fibrinoso. A diferença desse para o outro, tá? É as fibrinas, o fibrinogênio, tá? É uma lesão aí também vascular, tá? E muito mais intensa, tá? Permitindo a saída dessas moléculas grandes. Nós falamos que é o fibrinogênio, que é rico em proteínas. Ele forma uma rede de fibrina no território inflamado e é chamado também de exudato fibrinoso. Onde é que nós encontramos geralmente esse tipo de exudato? Pleura, peritônio, pericárdio, né? Pulmão, então assim, é um pouco visível, né? Mas quando geralmente vemos em drenos, tá? Um exemplo para vocês, débito de dreno de tórax, um exemplo de derrame pleural. Você vai verificar lá no débito do dreno de tórax o líquido, né, seroso com alguns gruminhos brancos, branquiçados, que isso também pode se chamar de fibrina. Isso no caso de derrame pleural, tá? É um exemplo de derrame pleural, não em outros tipos de drenagem torácica, mas eu achei importante trazer esse tipo de exemplo na visualização, né? Se você for em campo de estágio ou até no seu campo de trabalho, você vai ver quem tem derrame pleural. Quando tem o débito lá, vai verificar aquele líquido seroso com uns gruminhos branquinhos, que nada mais seria esse fibrinogênio aí. Outro tipo de exudato, que é o catarral, que é o famoso catarro, né? Isso é um exudato, tá bom? É quando a inflamação ocorre aí nas superfícies mucosas, tá? Na superfície mucosa, havendo a formação de grande quantidade de muco. Então, a gente chama de catarral. Mas, né, no famoso nome catarro, a gente encontra aí quando a gente está resfriado, gripe, rinite, sinusite. Isso é um tipo de exudato, é uma inflamação aí nas vias aéreas e está tentando expelir, né, essa bactéria, esse vírus, e acaba ocasionando esse tipo de exudato. O exudato purulento, a gente conhece muito bem aí, né, esse tipo de exudato. Ele é formado, tá, pelo acúmulo de grande quantidade, tá, de neutrófilos. Ele interage com o agente agressor. Geralmente são as bactérias, provocando até destruição tecidual. Aquela viscosidade do pus, que é um pus, parece leitoso, né? Ele é devido a grande parte do conteúdo da DNA oriundo dos próprios neutrófilos. Aquele pus meio amarelado, meio cinzentado, é devido a isso, tá? Um exemplo que a gente sabe, muito comum, né, é apendicite, abscessos, furúnculos, as inflamações supurativas que nós falamos. É encontrado, tá, esse tipo de
exudato. Já o exudato hemorrágico, o exemplo comum a gente pode encontrar em AVC hemorrágico, tá? É uma classificação um pouco usada, mas pode ser utilizada aí para vocês entenderem melhor. É quando tem um rompimento da parede vascular. Geralmente, no caso de AVC hemorrágico, fica, né, na tomografia visível, tá? Esse rompimento em grandes quantidades de hemácias. Então, ficam presentes no território inflamado. No exame de tomografia, quando o paciente tem AVC hemorrágico, aparece visivelmente a marca do exudato em volta da lesão de causando AVC. Isso quando os médicos eles conseguem diagnosticar que é um AVC hemorrágico. Então é importante a gente também visualizar aqui, né, na parte cerebral, quando ocasiona AVC, no caso do rompimento, tá? Ele fica ali em volta da lesão, o hematoma, o sangramento, então fica visível. Até quando o paciente vai entre óbito e é necessário entrar em SVO, né, que precisa verificar o que aconteceu, o óbito, quando fazem lá a verificação na ML, eles visualizam, abrem a cabeça do paciente lá que foi a óbito e visualiza até de olho nu ali esse AVC hemorrágico, esse sangramento em volta. Isso é importante para a gente também falar. E o exudato pseudomembranoso, ele se caracteriza pela formação da falsa membrana composta pela fibrina, epitélio necrosado e leucócitos. É muito comum, tá? Em difteria, inflamações na nasofaringe, tá? Então fica aquela famosa plaquinha nas amígdalas, na região, né, da laringe-faringe, do trato respiratório, tá? E o exemplo, né, fica como plastas e crostas. O difteria é uma doença comum que a gente visualiza, né, na parte mucosa da boca do paciente, essas grandes plastas e crostas. Isso aí é formado de fibrina, epitélio necrosado e leucócitos, tá? A gente também tem que lembrar, né, de ressaltar que nem sempre a predominância de um tipo de exudato, podendo existir dois tipos mistos, ou seja, a gente pode juntar um tipo de exudato com outro, ocasionando aí os nossos chamados serofibrinosos, seremáticos, fibrinopurulentos, mucopurulentos e assim por diante. Então, pode ocasionar mistura desses dois tipos de exudatos, ocasionando esses nomes compostos. Então, se a gente vai relatar, fazer uma anotação de enfermagem, vai avaliar a drenagem de um abscesso, a drenagem de um dreno pleural, a condição que se encontra, né, ali do tipo de exudato, e isso tem que ser relatado como aspecto, tá? Então, são essas as dicas importantes aí. Se vocês tiverem dúvidas relacionadas, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Convido a se inscreverem e ativar o sininho. Semanalmente estou divulgando vídeos relacionados à enfermagem. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.